Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro encontro da disciplina de Contabilidade e Planejamento Tributário. Eu sou o professor Antônio e nesta aula vamos trabalhar com os assuntos relacionados ao lucro presumido. Vamos compreender esta outra modalidade de se apurar o imposto de renda e a contribuição social. Então vamos trabalhar com essas informações, vamos conhecer outras informações, outros elementos que vai enriquecer o seu conhecimento, vai te preparar para o ambiente de trabalho, vai auxiliar você durante a elaboração de um planejamento tributário para um determinado cliente ou até mesmo para a sua própria empresa. Então, nesta aula, vamos compreender sobre outra modalidade. Lembrando que você já trabalhou com planejamento tributário na primeira aula, no segundo encontro sobre o Simples Nacional e Microempreendedor Individual e na aula 3, olha só, vamos trabalhar com a temática do lucro presumido e na última aula o lucro real. E veja só, ao final desta aula nós vamos realizar exercícios, vamos aprender sobre a dinâmica de cálculo do imposto de renda e da contribuição social para as empresas que fazem a apuração desses tributos por meio do lucro presumido, tá certo? E olha só, assim como nas nossas aulas anteriores, vamos reconhecer a base teórica, vamos reconhecer então a legislação que é aplicável a este sistema tributário e vamos entender a expressão lucro presumido enquanto um sistema tributário e também enquanto uma expressão que vai designar o objetivo deste sistema. Então vamos ao quadro iniciar esse nosso encontro resgatando os conceitos desta expressão. Então olha só, primeiramente, lucro presumido corresponde a uma forma de tributação simplificada. É uma das maneiras de se fazer a tributação, assim como o Simples Nacional também é uma forma de tributação e o lucro real. No caso do lucro presumido, é uma forma de tributação que pode ser exercida pelas empresas. Isto é, corresponde a uma alternativa de tributação utilizada por muitas empresas visando apurar o lucro e, consequentemente, o imposto de renda e a contribuição social. E, é claro, as empresas, com o suporte do contador ou profissional tributarista, as empresas vão apurar os seus tributos com base neste regime tributário, visando sempre a maior economia tributária, sempre pela elisão fiscal, sem ferir o ordenamento jurídico. E lembre-se, uma vez feita uma escolha, somente em um outro momento que poderá se fazer a escolha por um outro regime tributário. Então, conforme o professor mencionou na primeira aula, tome muito cuidado com o planejamento tributário, com esses aspectos tributários, ok? Vamos lá. Além disso, o lucro, ele então é determinado, ou então vamos chamar a base de cálculo, ela é apurada por meio da aplicação de um percentual sobre determinados valores. E esses valores, por vezes, são representados pelas receitas que uma determinada empresa obtém em um certo período. Então, com base em algumas receitas, vamos apurar o imposto, o tributo que a empresa deverá pagar ao final de um determinado período. E esse percentual aplicado sobre essas receitas, olha só, ele está previsto na legislação e ele vai de acordo com a atividade exercida pela empresa. Então, se há uma atividade comercial, para fins de apuração do imposto de renda, será aplicado a alíquota de 8%, por exemplo. Agora, se é um outro tipo de atividade exercida, pode ser que a alíquota seja diferente. E é isso que nós vamos compreender ao longo desta aula. Então, veja só, são diversas informações que nós vamos verificar agora, que é necessária a sua atenção para que você possa, então, compreender. E assim como o professor tratou durante a aula a atividade,
percebeu-se então o quê? Uma dificuldade no cálculo do adicional do imposto de renda. E é isso que nós vamos trabalhar também ao longo desta aula, verificar essa temática do cálculo do adicional e também do imposto de renda, da contribuição social. Então eu peço a sua atenção e colaboração, vai enviando as suas dúvidas e contribuições. E na medida que o professor vai trabalhando, nós vamos chegando aos nossos momentos de perguntas, eu vou então ajudando, contribuindo com essas dúvidas para que você possa ir para a sua casa sem nenhum tipo de dúvida, ok? E lembre-se, nós temos nosso fórum ou ambiente virtual para trabalhar com essas outras possíveis dúvidas. Então vamos lá, o aspecto jurídico. Então primeiramente, olha só, na Lei 2.814, lá no 7º artigo desta lei, a pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano calendário anterior tenha sido igual ou inferior a 78 milhões, ou, olha só, proporcional a 6.500.000 reais multiplicado pelo número de meses do ano calendário anterior, quando for inferior a 12 meses. Então, veja só, no caso da empresa faturar até este valor, incluindo próprios 78 milhões, neste caso, esta empresa poderá fazer a opção pelo lucro presumido para apurar os seus tributos. No caso da empresa exceder este limite, deverá fazer a apuração pelo lucro real. Lembrando que no Simples Nacional, nós temos também os limites de faturamento. E é claro, outra característica é que, se caso a empresa exercer uma determinada atividade e esta está previsto que a empresa não pode exercer se ela estiver tributada no Simples Nacional, deverá fazer a opção por um outro regime tributário. Então, são simplesmente duas condições que vão permitir que a empresa permaneça no regime tributário: os limites de faturamento e a atividade exercida ou o produto comercializado, ok? Então fique atento a esses detalhes. Assim como é no lucro presumido, nós vimos o que existe um limite de faturamento. Então a empresa ultrapassou este limite, ela deverá tributar então os seus impostos num outro regime tributário, que é o caso, é o lucro real, tá certo? E é claro, vamos encontrar outras características que vai nos auxiliar então a entender ainda mais sobre este sistema tributário. Então vamos continuar agora verificando o período de apuração. Olha só, no caso da apuração do imposto de renda e da contribuição social, com base no lucro presumido, esses valores serão apurados em períodos trimestrais, isto é, a cada 3 meses apura-se esses tributos. Neste caso, em 31 de março, 31 de junho e 30 de setembro e também, olha só, em 31 de dezembro. As empresas vão apurar esses tributos em cada um desses trimestres, ao final de cada trimestre. E o recolhimento dos tributos será em cota única ou em até 3 parcelas iguais ou sucessivas. É claro, lembrando que algumas informações podem mudar, serem alteradas por conta da própria atualização da norma tributária. Então, pode acontecer de haver mudanças de um período para o outro. Por exemplo, igual o Simples Nacional, de 2017 para 2018, diversas informações foram alteradas, algumas foram excluídas, outras foram incluídas na nova redação da legislação complementar. Isso também pode acontecer para a legislação aplicável ao lucro presumido e também ao lucro real. Por isso que é necessário você, meu caro aluno, um futuro tributarista ou um contador, estar sempre atualizado com a norma tributária. Isso vai influenciar na sua atividade profissional e, é claro, vai impactar no bolso das empresas. Então, é necessário que você esteja sempre com a informação correta, para que não induza uma determinada empresa, um gestor, a fazer a opção por um regime tributário incorreto. E olha só, somente no próximo ano que poderá a empresa fazer a opção pelo, vamos supor, pelo regime tributário correto, por conta da escolha inadequada. E você sabe, uma vez que escolheu o regime tributário errado, provavelmente serão recolhidos
tributos a mais do que ela deveria e que está previsto na legislação. Então, antes de trabalhar com esse aspecto tributário, olha só, não caia de paraquedas, esteja ciente de que você compreende amplamente a legislação tributária e que você conheça bem o seu cliente, o serviço que ele presta, a atividade, o produto que é vendido e outras informações que influenciam no planejamento tributário, tá certo? Vamos lá, vamos continuar o nosso encontro. Olha só, quais são as receitas que serão levadas para a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social? Então, olha só, de acordo com a norma tributária, para efeitos, olha só, do cálculo, desses cálculos, as seguintes receitas deverão ser consideradas. Quais são essas atividades, professor? Quaisquer outras receitas, mesmo que sejam de fontes não relacionadas com a atividade principal da empresa. Então, a empresa vende mercadorias e, por um certo motivo, ela obteve uma receita financeira ou, então, ela teve uma receita de aluguel de um imóvel que a empresa possui. Então, essas receitas, salvo contrário, se estiver expresso em lei, que desobriga uma determinada receita ir para a base de cálculo, então, as demais serão consideradas receitas para fins de obtenção da base de cálculo. Isso a gente vai trabalhar mais adiante. E é claro, além dessas outras receitas, aquelas que são consideradas objeto da própria empresa, a atividade principal da entidade, até mesmo os ganhos de capital. Então, existem receitas que farão parte, outras não. E olha só, além disso, ganhos líquidos obtidos em operações de rendas variáveis, de renda fixa ou até mesmo rendimentos em participações societárias. Então, essas receitas serão levadas em consideração, tá certo? Então, olha só, meu caro aluno, de regra geral, o lucro presumido corresponde a uma outra opção que as empresas podem fazer a escolha, no sentido de apurar os seus tributos. E é claro, a empresa só vai escolher o sistema tributário do lucro presumido se esta opção for aquela considerada mais vantajosa, isto é, aquela que vai proporcionar um menor pagamento de tributos. Então, antes de escolher o lucro presumido, em detrimento ao Simples Nacional, tenha certeza de que esta será a melhor opção. Cuidado com essas informações que o lucro presumido ele é melhor que o lucro real, ou o Simples Nacional ele é melhor que o lucro presumido porque vai proporcionar um menor pagamento. Cuidado com essas informações. Antes de você fazer essa escolha, faça o seu planejamento tributário. Traga as informações financeiras e não financeiras da empresa para os seus estudos. Compreende onde a empresa está instalada, onde ela compra as suas mercadorias, para onde ela vai vender essas mercadorias ou a prestação de serviços. Então, entenda todo este conjunto de informações, compreenda cada detalhe da empresa, o atual sistema tributário e então faça os seus estudos. E só depois de minuciosos estudos bem detalhados sobre esses aspectos tributários é que você vai tomar a decisão, ou pelo menos você vai indicar qual a decisão que deve ser escolhida para o gestor da entidade, ou até mesmo comunicá-lo que o tal sistema tributário deixou de ser vantajoso em termos financeiros e agora a empresa passa a tributar com base no lucro presumido ou no lucro real, ok? Então, cuidado com essas informações, tá certo? Não vá pelos comentários, faça os seus cálculos, faça os seus estudos, tá certo? Vamos lá, então vamos continuar o nosso encontro, a nossa aula. Olha só, o lucro presumido, enquanto um sistema tributário, embora seja considerado um sistema tributário simplificado, recomenda-se então avaliar os pontos positivos e negativos quanto ao critério de apuração dos tributos. E veja só, a opção pelo lucro presumido ela deve ser analisada com precisão, com acurácia. Por quê, professor? Porque apurar os tributos com base nesta sistemática, sem nenhum tipo de avaliação, pode criar uma situação
desarmônica, uma situação crítica para a empresa, ou até mesmo, olha só, para os propósitos do planejamento tributário. Você já faz planejamento tributário para evitar certos desencontros de informações, para evitar certas situações negativas, situações que vão incorrer em um pagamento demasiado de tributos. Então, tome muito cuidado com este trabalho, com esta área da contabilidade. E olha só, empresas que fizerem a opção pelo lucro presumido e que, durante anos, ou então no ano calendário anterior, ultrapassarem os limites da receita, que nós acabamos de comentar, olha só, não poderão, naquele exercício, ser tributado, então, pelo lucro presumido. Então, uma vez que descumpriu, então, os limites, olha só, ultrapassou o limite no ano calendário anterior, vamos supor que no ano anterior ela já fazia a apuração dos seus tributos pelo lucro presumido. Ultrapassou o limite? Isto quer dizer que no próximo ano ela estará desenquadrada do lucro presumido e então passará a apurar os seus tributos com base no lucro real. No caso do Simples Nacional, ultrapassou os limites no ano anterior, no próximo ano será tributado então com base no lucro presumido, ou então a empresa ela vai comunicar a intenção de apurar os seus tributos com base no lucro real. Aí é uma questão do profissional ir junto à entidade tributária fazer esta opção, este argumento, essa solicitação de tributação com base em um outro regime tributário, ok? Vamos lá. Continuando, vamos falar aqui dos pontos favoráveis do lucro presumido. Primeiro está relacionado à própria simplicidade deste regime tributário. E além disso, ele pode representar um excelente planejamento tributário, um mecanismo ou até mesmo uma ferramenta utilizada no planejamento tributário para as empresas que possuam, olha só, um percentual de lucro em relação à receita bruta superior, olha só, ao coeficiente previsto pela legislação tributária, dado o ramo de atividade da empresa. Então, a princípio, podemos avaliar por este coeficiente se é vantajoso ou não. Mas o professor frisa aqui a necessidade de se fazer, então, o estudo, você reconhecer as características da empresa e, então, verificar se realmente trata-se de uma opção vantajosa. Então, cuidado com esse coeficiente. Nem sempre ele vai expressar a situação adequada para a empresa, pois cada empresa possui a sua característica, comercializa determinado produto, serviço, mercadoria e, além disso, pode estar localizada na região norte, sul ou nas demais regiões do nosso país, ok? Então, essas são circunstâncias ou então fatores que vão influenciar durante o planejamento tributário. Então, além dos comentários, tome cuidado também com este coeficiente. Antes de tomar qualquer decisão, tenha certeza, com base nos seus estudos, de que o lucro presumido corresponde à melhor opção para a empresa. E agora, vamos verificar quais são as empresas que poderão fazer a opção pelo lucro presumido ou aquelas que não estão permitidas. Vamos lá, então olha só. As pessoas jurídicas cujas as atividades, olha só, sejam bancos comerciais, bancos de investimento ou até mesmo bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, entre outros, olha só, conforme expresso na legislação. Essas empresas não estão autorizadas a fazer a opção pelo lucro presumido. Ah, professor, então quer dizer que na empresa que eu trabalho, que é um banco comercial,
Este banco, ele tributa os seus ganhos, as suas receitas com base no lucro real? Então, olha só, esta é uma previsão legal, está na lei, que essas empresas, essas organizações que realizam essas atividades deverão, olha só, não poderão fazer a opção pelo lucro presumido. E é claro, dados os limites de faturamento e as outras previsões legais, por sua vez, essas empresas provavelmente deverão fazer a opção pelo lucro real. E é claro, na nossa próxima aula nós vamos compreender quais são as empresas obrigadas a tributar com base no lucro real. Além disso, olha só, outras empresas. Por exemplo, empresas que tiveram lucros ou rendimentos ou ganhos de capital oriundos, então, do exterior. Então, esses rendimentos que vieram de fora, de outros países, esta empresa nacional que obteve esses rendimentos de fora não poderá, então, fazer a opção pelo lucro presumido. Além dessas, empresas que, autorizadas pela legislação tributária, desejam usufruir de benefícios fiscais, é isso mesmo. Por exemplo, a empresa que quer ter um benefício com a redução do pagamento do imposto de renda, por conta que ela realiza doações para instituições que estão previstas na legislação. Então, no caso desta empresa que quer ter este benefício, deverá fazer a opção por outro regime tributário, neste caso, o lucro real, tá certo? E além disso, as empresas que, durante o ano calendário, tenham efetuado o recolhimento mensal com base em estimativa. Essas empresas também não estarão autorizadas no próximo ano a fazer opção pelo lucro presumido. E ainda temos, olha só, as empresas que exploram atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria, olha só. Então, são diversos ramos desta atividade. No caso dessas empresas, também não poderão fazer a opção, como é o caso das empresas factoring. Essas não poderão tributar os seus rendimentos com base no lucro presumido. Então, essas são as previsões legais que vão impedir que as empresas façam a opção pelo lucro presumido. Então, aqui temos uma outra condição, além dos limites de faturamento. E agora, olha só, então temos essas regras, essas condições. E também há a previsão para quais empresas poderão fazer a opção pelo lucro presumido. Então, veja só esta condição. Então, de acordo com a própria norma, no 7º artigo da lei, olha só, a empresa cuja receita bruta total no ano calendário anterior tenha sido igual ou inferior a 78 milhões de reais, ou o proporcional de 6.500.000 por mês do ano calendário anterior, desde o início das atividades da empresa. Vamos supor que ela começou em junho as suas atividades. Então, olha só, isso no ano passado. Então, de junho a dezembro, vou multiplicar esses 6.500.000 pelo número de meses desde o início das atividades. E aí você precisa calcular este valor. Olha só, 6.500.000 vezes o número de meses. Você vai encontrar um valor X. Este é o limite da empresa no ano anterior, este limite proporcional. Se ela ultrapassar também este limite, ela não poderá fazer a opção pelo lucro presumido. Agora, se o faturamento estiver abaixo do limite proporcional, sim, ela poderá fazer a opção por este regime de tributação com base no lucro presumido. No caso da empresa que possui os seus 12 meses de atividade no ano calendário anterior, o limite é de 78 milhões de reais. Então, olha só, a previsão legal que permite que as empresas façam a opção por este regime tributário. E para finalizar este aspecto de quem pode ou não fazer a opção por este regime tributário, também, olha só,
Quem pode fazer a opção? As empresas que não estejam obrigadas a declarar com base no lucro real por conta da atividade exercida. E também, olha só, sociedades civis de profissão regulamentada, ou até mesmo empresas que exploram atividades rurais, empresas por ações, sociedades de capital aberto, empresas que se dedicam à compra, venda, loteamento e incorporação, ou até mesmo construção de imóveis. E, é claro, também aquelas que executam obras de construção civil, desde que não estejam enquadradas como empresas obrigadas a tributar com base no lucro real. Então, outra previsão legal. E, é claro, para fechar esta parte das empresas autorizadas, aquelas empresas que tenham sócios ou acionistas residentes no exterior, também poderão fazer a opção por este regime tributário. Empresas que sejam constituídas sob qualquer forma societária, cujo capital participem em empresas ou entidades do setor público, também poderão fazer parte deste regime tributário. Que sejam aquelas filiais, sucursais ou agências ou representação no país e de pessoas jurídicas com sede no exterior, também poderão fazer a opção por este regime. Além daquelas que vendem bens importados, independentemente da receita auferida com esses produtos. Também corresponde a um outro critério, um outro aspecto previsto na legislação que permitem com que essas empresas façam a opção pelo lucro presumido. Então, viu só? Não é simplesmente ouvir o que outros profissionais falam sobre qual regime tributário é mais vantajoso, qual é aquele que vai proporcionar um menor pagamento de tributos. E se a sua empresa não se enquadra nesses critérios previstos na lei? E se o seu cliente desempenha uma determinada atividade que, de acordo com a lei, não poderá fazer a opção pelo lucro presumido? E é claro, se você fizer esta opção, induzir ou revelar uma situação dessa para as empresas, o seu planejamento tributário, esta conduta, está inadequada diante da legislação e você é responsável por essas ações. Então, tome muito cuidado quando se tratar do aspecto tributário, ok? E agora, meu caro aluno, prepare-se para as suas perguntas, as suas dúvidas, porque nós chegamos ao primeiro momento de perguntas. Peça para o tutor encaminhá-las e, em seguida, o professor volta para a aula para responder cada uma delas, ok? Até lá!
Olá, obrigado pela participação de todos os alunos. Então vamos para algumas dúvidas. Professor, na atividade de hoje, as doações não seriam um exemplo de deduções para o imposto de renda e da contribuição social? Então olha só, no caso, o professor acabou de comentar que as empresas que querem ter benefícios fiscais com essas, por exemplo, com essas deduções, com essas doações, e essas doações que estejam previstas na legislação, as empresas poderão ter certos benefícios, tais como as deduções de imposto de renda. Só que a empresa que quer ter esses benefícios deverá se enquadrar no lucro real. Então, para fins de apuração do imposto de renda, no caso das empresas que tributam pelo lucro presumido, as doações não vão representar deduções para o imposto de renda, tá certo? Obrigado pelas perguntas, meus caros alunos. Lembrando que o nosso tutor, o Mário, ele está acompanhando também durante o chat, ok? Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula e agora vamos compreender outras informações sobre o lucro presumido. Veja só. Quando fazer, então, a opção pelo lucro presumido? Então, esta opção ela é de forma irrevogável na data do pagamento da primeira cota ou da cota única. Então, a partir do momento que a empresa faz o pagamento desta cota, já representa uma manifestação de forma irrevogável. Quer dizer que durante, então, este ano calendário em que ela efetuou o pagamento, ou então, durante o ano calendário em que ela se manifestou em fazer a sua apuração pelo lucro presumido, não poderá, sob hipótese alguma, sair do lucro presumido e ir para um outro regime tributário, ok? Então, ela não pode migrar do lucro presumido e voltar para o Simples Nacional, ou então migrar para o lucro real, simplesmente para ter benefícios fiscais. Então, tome cuidado. Por isso que o professor falou que tem que tomar muito cuidado, fazer estudos minuciosos antes de se fazer uma opção por um determinado regime tributário, ok? Pode acontecer que, no lucro presumido, os encargos tributários sejam superiores, dadas as mesmas condições da empresa, só que, no caso, no Simples Nacional. Então, olha só, a empresa ela não vai sair do lucro presumido e partir para o Simples Nacional, porque por uma certa razão encontrou um certo benefício, uma redução do pagamento de tributos por conta desta mudança de sistema tributário. Durante o ano, o calendário é irretratável, é irrevogável, ela não poderá mudar. Somente no próximo ano calendário que ela poderá fazer o desenquadramento do lucro presumido e o enquadramento em um outro regime tributário, ok? Então, olha só, uma recomendação também é no caso da empresa que está, por exemplo, ela já faz a sua apuração pelo lucro presumido. E nós sabemos dos limites de receita que essa empresa pode ter para que no próximo ano permaneça ainda no lucro presumido. Então, a recomendação é que a empresa observe, então, as suas receitas, considerando o limite de faturamento, para que ela não extrapole esses valores e para que ela possa continuar apurando os seus tributos com base no lucro presumido. Uma vez que ela ultrapassou, próximo ano calendário será desenquadrada deste regime tributário e inclusa em um outro sistema tributário, tá certo? Então, olha só, agora nós vamos fazer alguns exemplos de cálculos, no caso desses limites proporcionais de faturamento. O professor já falou, para uma realização de atividades durante 12 meses no ano calendário anterior, o limite será de 78 milhões de reais. E no caso de uma empresa que iniciou as suas atividades em um determinado mês do ano, então, durante aquele ano calendário anterior, ela terá um limite proporcional. Então, vamos acompanhar agora esses cálculos da proporção de faturamento. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, uma empresa que iniciou as suas atividades em 1º de setembro de um determinado ano e que neste ano, desde o início das atividades até o encerramento do ano, ela obteve um faturamento de 20 milhões de reais. Então, agora nós vamos encontrar a informação, vamos verificar se a empresa poderá manter-se no lucro presumido no próximo ano. Então, olha só, do dia 1º de setembro até o 31 de dezembro, nós temos aí 4 meses. E esses 4 meses
qual o limite de faturamento mensal? 6.500.000 reais, é isso mesmo, marca aí, 6.500.000 reais. Esse é o limite de faturamento mensal que uma empresa pode ter para cada mês, para o cômputo do limite proporcional, ok? Então vamos lá, vamos calcular. Como encontrar esses 6.500.000, professor? É só dividir os 78 milhões por 12. E olha só, nós sabemos que são 4 meses, desde o início das atividades até 31 de dezembro. Fazendo esta conta, você vai encontrar aí, olha só, 26 milhões. O que é este 26 milhões? É o limite de faturamento da empresa naquele ano calendário em que ela iniciou as suas atividades. Se ela extrapolar, no próximo ano, ela não poderá manter-se no lucro presumido. Se estiver abaixo ou até este valor, poderá manter-se no lucro presumido no próximo ano. Então, olha só, no caso deste exemplo, então, nós utilizamos o limite proporcional para verificar se a empresa poderá ou não manter-se no regime tributário. E como ela não extrapolou o limite proporcional, isto quer dizer que no próximo ano calendário poderá então manter-se no lucro presumido, isto é, poderá apurar os seus tributos continuando no lucro presumido. Vamos lá, agora um segundo exemplo. Agora considerando os mesmos dados do exemplo anterior, só que o faturamento da empresa desde o início das atividades é de 30 milhões de reais. E nós sabemos que o limite proporcional por mês é de 6.500.000 reais. Só que a empresa teve um faturamento médio de 7.500.000 reais. Então, pelo próprio faturamento médio, nós já vimos que a empresa extrapolou. Então, olha só, para você saber se a empresa poderá ou não, é só dividir, então, o limite anual por 12 meses, e logo você vai encontrar o limite proporcional por mês, e multiplique por 4, que é o número de meses desde o início das atividades até 31 de dezembro. Vamos lá. Então, encontramos que o limite proporcional para a empresa no ano calendário em que ela faturou 30 milhões, é de 26 milhões de reais. Se ela ultrapassar este valor, não poderá fazer a opção. Então, veja só, por conta de extrapolar este limite proporcional, a empresa não poderá fazer a opção pelo lucro presumido no próximo ano. Viu só? Então, esta é uma condição que vai manter as empresas enquadradas, vai garantir com que as organizações continuem tributando, então, com base no lucro presumido. Então, são diversas informações que são necessárias de serem observadas para verificar, então, se as empresas poderão fazer a opção, ou, aliás, manter-se tributando, então, com base no lucro presumido. Além das outras informações, dos outros critérios que estão previstos na legislação. Por exemplo, além do limite de faturamento, a atividade exercida, ou então a própria característica da empresa, a personalidade jurídica da entidade, tá certo? Vamos lá, então vamos continuar o nosso encontro. Agora vamos reconhecer agora a apuração do lucro presumido. Então veja só, o lucro presumido, ele é apurado, então, mediante, olha só, a soma das receitas que a empresa obteve em um determinado período de apuração. Então, essas receitas, elas são consideradas integralmente. Então, por exemplo, como ganhos de capital e até mesmo receitas financeiras. E sobre essas receitas, até mesmo a própria receita fim da atividade da empresa, serão aplicados percentuais de presunção, que estão relacionados com a atividade exercida pela empresa. Então, olha só, a aplicação do percentual corresponde ao tipo de atividade que está relacionado com a determinada receita. Então, vamos supor uma atividade comercial. A empresa obteve, durante o ano calendário, R$1 milhão de faturamento. Sobre este valor, vamos aplicar
o percentual de presunção por conta da atividade comercial, para fins de apuração do imposto de renda. A segunda etapa é apurar a contribuição social, ok? Então, olha só, para fins de cálculo do imposto de renda, vamos aplicar o percentual de presunção da atividade comercial sobre determinado faturamento. Então, vamos encontrar a base de cálculo ou o primeiro valor que fará parte da base de cálculo do imposto de renda. E é claro, temos que considerar outras receitas também. Então, vamos lá. Temos ainda que no cálculo da receita bruta, algumas deduções são permitidas pela legislação. Professor, explique isso melhor. Então, vamos lá. Impostos não cumulativos, incidentes sobre a venda, por exemplo, IPI ou ICMS, substituição tributária, são deduções previstas na legislação que vão reduzir esta receita, assim como os descontos incondicionais ou até mesmo as saídas que não estão relacionadas à venda. Ou, por fim, então, aqui as vendas canceladas. Então, supondo uma determinada empresa que efetuou vendas durante o ano calendário, e essas vendas, sem considerar essas possíveis deduções, que durante este ano calendário, algumas vendas foram canceladas, o cliente desistiu da compra de determinado produto. Então, olha só, a empresa ela vai reconhecer esta venda cancelada e vai deduzir esses valores da receita bruta da empresa. Então, uma vez que já foi considerada aquela determinada venda, ao passo que ela tem essas vendas canceladas ou essas outras deduções, vai reduzir este valor bruto das vendas. Consequentemente, vai reduzir a base de cálculo para apuração do lucro presumido, tá certo? Vamos lá, então, o professor comentou sobre essas alíquotas de presunção. Então, olha só, para fins de cálculo do imposto de renda, tá certo? Então, para o IRPJ, marque aí, para o cálculo do imposto de renda, temos aqui as seguintes alíquotas de presunção. Sobre as atividades comerciais, atividades industriais ou de transportes de carga e serviços hospitalares, sobre este valor total desses tipos de receitas, vamos aplicar 8%. No caso de revenda para consumo, no caso de combustíveis, derivado de petróleo, álcool etílico ou então gás natural, entre outros, 1,6%. E para as prestações de serviço em geral, no caso, temos 16% para aquelas exclusivas prestação de serviços com faturamento até R$120 mil. E aquelas superiores a este valor, será de 32%. E no caso de transporte, exceto de carga, 16%. Então, a empresa faturou um determinado valor e ela exerce a atividade comercial, então, sobre este valor, multiplique por 8%. O resultado dessa multiplicação compreende o lucro presumido. Você, então, a partir da receita da empresa, fez a presunção do lucro. Então, a partir do faturamento bruto, fazemos a presunção do lucro da empresa. E sobre esse lucro presumido, é que nós calculamos o imposto de renda e a contribuição social. Vamos lá. Agora, para fins de apuração da contribuição social, no caso das atividades de modo geral, 12%. E no caso de prestação de serviços, exceto os serviços hospitalares, 32%, além dessas outras atividades exercidas pelas empresas. Então, 32% corresponde à alíquota de presunção do lucro presumido. Então, para fins de apuração do lucro presumido, e este valor será utilizado para calcular a contribuição social, é que nós vamos, então,
apurar esses determinados valores, essas alíquotas. Então, veja só, vamos apurar a base de cálculo do imposto de renda e também a base de cálculo da contribuição social. E veja só, poderão ocorrer bases de cálculo diferentes ou, em outros casos, iguais. Então, você pode encontrar uma base de cálculo idêntica do imposto de renda com a da contribuição social. Somente nos casos em que a atividade exercida pela empresa, no caso para fins de apuração do imposto de renda, e essa alíquota seja de 12%. Tá certo? Porque senão, você já percebeu que para fins de apuração da contribuição social são apenas duas alíquotas, ou 12% ou 32%. Já no caso do imposto de renda, são diversas as alíquotas. Então, se a empresa revende petróleo, nesse caso você já sabe, para apurar imposto de renda, 1,6%. E no caso, para a apuração da contribuição social, 12%. E aí você já percebeu, serão bases de cálculo diferentes, ok? Então, poderão ocorrer também essas situações, conforme nós verificamos agora no quadro. Olha só. Em certas situações, quando a empresa exercer atividades enquadradas, olha só, em 2 ou mais grupos, em que os percentuais que estão previstos na legislação são diferentes, o lucro presumido da empresa deverá ser apurado separadamente. Então, olha só, vamos supor, o posto de gasolina, ele comercializa combustível. E dentro desse posto de gasolina, temos a loja de conveniência que revende mercadorias. E você já percebeu que a empresa, então, ela exerce duas atividades diferentes, a comercialização de mercadorias e a revenda de combustíveis. Então, para fins de imposto de renda, no caso, vamos supor, a empresa faturou R$1 milhão com revenda de combustíveis e somente R$100 mil com a venda de mercadorias. Então, para apurar o imposto de renda sobre R$1 milhão, vamos multiplicar pela alíquota de presunção correspondente a essa atividade, que é de 1,6%. E da revenda de mercadorias, você vai adotar a alíquota de 8%. Claro, salvo as exceções que estiverem na legislação ou jurisprudência que vão alterar quaisquer informações. Considerando a lei, essas serão as alíquotas de presunção para cada uma das atividades exercidas. Então, conforme nós acabamos de verificar, deverá ser apurado separadamente os valores quando a empresa exercer mais de uma atividade. Ou então, no caso das atividades que possuem alíquotas diferentes, olha só, 1,6% e 8%. Então, temos que separar essas receitas. E no caso da contribuição social, de modo geral, tanto para a comercialização do combustível quanto da revenda de mercadorias, vamos aplicar uma única alíquota de presunção. No caso, 12% para a contribuição social. Tá certo? Então, olha só, meu caro aluno, antes de nós partirmos, então, para a dinâmica de cálculo do lucro presumido, isto é, vamos agora apurar o imposto de renda e a contribuição social, vamos para um outro momento de perguntas. Aproveite essa oportunidade, mande as suas perguntas e, em seguida, vamos realizar uma atividade e, é claro, vamos ainda calcular o imposto de renda e a contribuição social das nossas atividades, ok? Então, em seguida, o professor já volta para a aula. Até lá!
Olá, então vamos continuar o nosso encontro. Agora vamos para a dinâmica de cálculo do lucro presumido. É isso mesmo, então vamos fazer as contas, vamos calcular o quanto uma empresa deverá recolher a título de imposto de renda e de contribuição social para as empresas que estão tributando, então, pelo regime do lucro presumido. Então acompanha comigo no quadro esses valores. Então, olha só. Então, tendo por base de cálculo o faturamento bruto das empresas, mediante, então, a aplicação dos percentuais de presunção. Então, considerando a tabela do imposto de renda, a tabela da contribuição social, e com base neste exemplo de demonstração de resultado do exercício, onde nós temos aqui informações claras sobre as receitas brutas obtidas em um determinado período. Então, olha só, sobre esses valores, neste caso do nosso exemplo, sobre esses R$1 milhão relacionados à venda de mercadorias e os R$500 mil relacionados à venda de serviços, com a prestação de serviços. E olha só, sem deixar de observar as receitas financeiras, esse resultado de equivalência patrimonial. Então, olha só, nós temos diversas informações que vão nos auxiliar durante a apuração do lucro presumido, ou então durante a apuração do imposto de renda e da contribuição social. Então, trata-se de um exemplo didático, onde nós vamos entender a dinâmica, vamos entender como se apura, então, o adicional do imposto de renda e essas bases de cálculo, tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social. Então, na apuração do lucro presumido, nós ignoramos o lucro contábil da empresa. O lucro contábil, que foi apresentado na DRE. Então, ignora-se o lucro contábil. Nós vamos, por este regime tributário, que é o lucro presumido, vamos, a partir das receitas brutas, vamos presumir o lucro da empresa. Por isso que nós ignoramos o lucro contábil. Então, das receitas brutas, nós vamos presumir qual é o lucro da empresa. E como vamos presumir? Por meio das alíquotas de presunção para cada atividade exercida pela empresa. Então, ela vende mercadoria, ela revende combustível. Então, para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social, haverão alíquotas diferentes para cada tipo de atividade, ou até mesmo poderão haver alíquotas iguais, ok? Então, vamos lá. Então, de acordo com esta demonstração do resultado, veja só, vamos apurar, então, o imposto de renda primeiramente. Olha só, receita com a venda de mercadorias, R$1 milhão com base na demonstração. Receita com a prestação de serviços, R$500 mil. E ainda temos as receitas financeiras. Então, primeiramente, com a venda de mercadorias. Com base na tabela, nós verificamos que a alíquota de presunção para atividades comerciais, para fins de apuração do imposto de renda, será de 8%. No caso da prestação de serviços, 32%. Logo, o que você precisa fazer? Qual é o cálculo? Sobre a receita bruta, multiplique pela alíquota de presunção. Então, logo, 1 milhão vezes 8%, ou 8% de 1 milhão, corresponde a R$80 mil. E no caso da receita bruta com prestação de serviços, R$160 mil, que é 32% de 500 mil, ok? Então, vamos lá. No caso dessas outras receitas, com base na legislação, vamos considerar todo o valor para fins de apuração da base de cálculo, ou então, para determinar o lucro presumido. Viu só? Nós ignoramos o lucro contábil da empresa. Nós partimos predominantemente das receitas brutas e, é claro, considerando outras receitas, partimos deste valor e presumimos o lucro presumido. Nós presumimos o lucro da empresa. Por isso que nós utilizamos a expressão lucro presumido. A partir das alíquotas de presunção,
Sobre o faturamento bruto das empresas é que nós encontramos qual é o lucro da entidade. E sobre este lucro é que nós vamos calcular o imposto de renda. Então, olha só, o imposto de renda devido. No caso da alíquota normal, nós vamos considerar a alíquota de 15% para a apuração do imposto de renda. 15% de R$290 mil, que corresponde ao lucro presumido da empresa, é de R$43.500. Veja só, o lucro presumido não é de R$290 mil? Então, de acordo com o regulamento, olha só, no caso da empresa que extrapolar o limite de R$20 mil por mês, ou no caso, R$60 mil trimestral, que é 20 mil vezes 3, olha só, deverá recolher ainda o adicional de imposto de renda, que é uma alíquota de 10% sobre este valor que extrapolar o limite. O limite é de 260 mil. O lucro presumido foi de 290. Isto quer dizer que, olha só, 290 mil menos o limite. Quer dizer que a empresa extrapolou em R$230 mil do limite previsto trimestral. Então, olha só, 230 mil, qual é a alíquota? 10%. Então, multiplique por 10%. E, então, você vai encontrar o adicional do imposto de renda, que é igual a R$23 mil. Qual é o total, professor, então, do imposto de renda devido? Os 43.500 que corresponde à alíquota normal, mais os 23 mil do adicional de imposto de renda. Logo, 66.500 reais, ok? Vamos lá. Para a apuração agora da contribuição social, olha só, mesma tabela, receita com a venda de mercadorias, com a prestação de serviços e as receitas financeiras. Lembrando que este é um exemplo didático, então desconsidera alguns efeitos da legislação. Vamos considerar então apenas as receitas brutas e esta receita financeira. R$1 milhão vezes a alíquota de presunção do lucro presumido, no caso, para a apuração da contribuição social. No caso dessas atividades de modo geral, 12%. Então, quanto é 12% de R$1 milhão? R$120 mil. Agora, para a receita com prestação de serviços, 32% sobre o valor bruto da receita. Neste caso, corresponde a R$160 mil, mais o valor íntegro da receita financeira. Some esses três valores e você vai encontrar, olha só, uma base de cálculo, ou então, um lucro presumido de R$330 mil. Lembrando que a base de cálculo para a apuração do imposto de renda, ela foi de R$290 mil. Olha só, a base de cálculo para o cálculo da apuração, né, no caso, a apuração da contribuição social, foi de R$330 mil. Por que essa diferença? Por conta das alíquotas de presunção. São diferentes daquelas utilizadas para a apuração da base de cálculo ou do lucro presumido, que servirá de base de cálculo para o imposto de renda. Então, olha só, uma base ou um lucro presumido superior, isto é, R$40 mil a mais. Agora, sobre esses valores, nós aplicamos, no caso, sobre os R$330 mil, aplicamos a alíquota da contribuição social, que é de 9%. Então, quanto é 9% de R$330 mil? R$29.700. Então, marque aí, ó, para o imposto de renda, a alíquota normal é de 15%. O adicional do imposto de renda será de 10% sobre, né, no caso, sobre o excedente do limite do trimestre ou do limite do mês. E no caso da contribuição social, 9%.
Então, essas são as alíquotas para calcular o imposto de renda e a contribuição social. Para os demais tributos, olha só, nós temos o sistema cumulativo e também temos o sistema não cumulativo. Estes, o professor vai trabalhar com o fórum, olha só, então acesse o fórum em breve para verificar essas outras informações que influenciam dentro do planejamento tributário. E é claro, ao longo das nossas aulas, a nossa próxima aula, vamos trabalhar com o lucro real e que também o professor vai ensinar a dinâmica de cálculo e quais são alguns outros efeitos que vão influenciar sobre esses outros tributos. E agora, o nosso último momento de perguntas. E em seguida, o professor volta para realizar uma outra atividade. Até lá! Olá, meu caro aluno. Agora vamos rever então o nosso segundo exercício da nossa aula-atividade. Um outro exercício que solicita a você o cálculo então do imposto de renda e da contribuição social, no caso de uma empresa que apura os seus tributos com base no lucro presumido. Então vamos verificar agora a nossa atividade. Olha só. Então temos aqui que esta atividade ela se refere aquela que nós trabalhamos no início da nossa aula. Então temos aqui então a atividade e dentro dela vamos resolver o exercício 2. Estamos aqui então, olha só, pega aí a sua atividade, exercício 2, que trata da indústria de alimentos JK, essa aqui, ó. Então, vamos resolver esta atividade. Então, você observa junto comigo que existem certas receitas. Temos aqui venda de mercadorias, temos receita financeira e receitas não operacionais. Então, considerando este exemplo didático, temos aqui certos valores. Vamos apurar a contribuição social e o imposto de renda com base no lucro presumido. Então, olha só, vamos resolver essa atividade, olha só. Então, vamos lá, considerando, então, as receitas desta empresa. Então, com base aí na sua atividade, você já sabe que esta atividade comercial de venda de mercadorias, considerando, então, a legislação, considerando a norma, para esta atividade comercial, no caso, um rendimento bruto de R$ 145 mil,
vamos aplicar para o imposto de renda 8%. Então, 8% sobre os R$145 mil. E para a contribuição social, 12% também, olha só, sobre os R$145 mil, que corresponde à receita com a venda de mercadorias. Então, se você calcular 145 mil vezes 8%, você vai encontrar este valor de R$11.600. E no caso da contribuição social, 12% de R$145 mil é igual a R$17.400. Então, esses dois valores já representam parte do lucro presumido da empresa, ou então da base de cálculo, tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social. Lembrando que nós temos ainda outras receitas, neste caso, receitas financeiras. E, por fim, as receitas não operacionais. E essas serão consideradas o seu valor total. Então, olha só, sobre este R$11.600 que nós determinamos para a apuração do imposto de renda, você vai somar com essa receita financeira mais essa receita não operacional, não relacionada com a atividade principal da empresa. Logo, a base de cálculo para o imposto de renda ou o lucro presumido da empresa, que será utilizado, este valor, para o cálculo do imposto de renda, será de R$152.600, ok? Então, vamos lá. R$152.600. Veja só que para a contribuição social, esta base ela é diferente por conta das alíquotas de presunção, que são diferentes também por conta da atividade exercida. Então, vamos lá, vamos fazer aqui primeiro da contribuição social. Então, a base de cálculo é R$158.400, certo? Então, olha só, sobre este valor, multiplique por 9%, que corresponde à alíquota da contribuição social. Então, 158.400 vezes 9% corresponde a R$14.256. Tá certo? Então, este é o valor que a empresa deverá recolher a título de contribuição social. No caso do imposto de renda, professor, então a base de cálculo ou o lucro presumido que nós encontramos é inferior ao da base de cálculo da contribuição social. Neste caso, é de R$152.600, este valor aqui, ok? Então, sobre este valor, primeiramente, vamos calcular a alíquota normal do imposto de renda, isto é, 15%. Quanto é 15% de R$152.600? R$22.890. Só que, considerando que este exercício, esses valores correspondem para um trimestre, isto é, 3 meses, e lembrando que, de acordo com a legislação, o limite proporcional, isto é, o limite do trimestre será de R$60 mil do lucro presumido apurado. Então, a empresa, olha só, ela teve um lucro presumido de R$152 mil, certo? R$152.600. O limite é de R$60 mil, certo? Olha só, esse é o limite. Então, quanto que a empresa ultrapassou do limite previsto? Ela ultrapassou 152 mil menos 60 mil, olha só, R$92.600 foi o que ela ultrapassou. Então, deste valor que foi ultrapassado, olha só, o quanto ultrapassou o limite, nós vamos aplicar a alíquota do adicional do imposto de renda, que é de 10%. Quanto é 10% de R$92.600? Então, olha só, R$9.260, ok? Então, sobre este valor, este é o valor do adicional do imposto de renda. Então, olha só, vamos voltar aqui. Então, eu tenho aqui já o quanto corresponde à alíquota normal do imposto de renda. Mais o adicional que nós acabamos de calcular, soma-se os dois. E este é o total de imposto de renda que a empresa deverá recolher em um determinado
período. Então, esses R$ 32.150 é o total de imposto de renda que deverá ser pago, tá certo? E R$ 14.256 é o total da contribuição social. Então, veja só, tome cuidado com o adicional do imposto de renda. Cuide, então, para verificar o quanto o lucro presumido apurado, com base nas alíquotas de presunção, para fins de cálculo, então, do imposto de renda. Não calcula-se 10% adicional para a contribuição social. Então, para o imposto de renda, você já encontrou o lucro presumido, tá certo? Sobre este valor, quanto que ele ultrapassou dos R$60 mil? Então, pode ser que em uma determinada atividade, este valor, esse lucro presumido, não tenha ultrapassado os R$60 mil. Então, neste caso, não há o que se calcular o adicional de imposto de renda. No caso da empresa extrapolar, no caso, lucro presumido apurado, extrapolar os R$60 mil para o trimestre, deverá então ser apurado este adicional. E como que nós fazemos isso? Pegue o lucro presumido, retire deste valor os R$60 mil que corresponde ao limite e então você vai encontrar o quanto foi ultrapassado. Deste valor, multiplique por 10%. O adicional mais a alíquota normal que você calculou, que é aqueles 15%, a soma desses dois valores corresponde ao total do imposto de renda que a empresa deverá pagar em um determinado período. Já a contribuição social, você vai calcular com base na alíquota dos 9% sobre o lucro presumido calculado. Lembrando novamente que poderão haver bases de cálculo semelhantes por conta dos valores, por conta das receitas brutas auferidas pela empresa e até mesmo por conta da alíquota que pode influenciar aí na hora de você encontrar uma base de cálculo semelhante. Mas é claro, na grande maioria dos casos você vai verificar bases de cálculo ou então o lucro presumido para o cálculo do imposto de renda e para a contribuição social diferentes, tá certo? E lembrando uma outra informação, meu caro aluno, no caso da empresa exercer mais de uma atividade e no caso dessas atividades terem alíquotas diferentes, então no caso do posto de gasolina que tem a rede que vende mercadorias, a conveniência, então olha só, temos uma alíquota no caso da para apuração do imposto de renda de 1,6% e para a venda de mercadorias temos 8%. Então, precisamos segregar essas receitas para então encontrar o lucro presumido. E você vai observar na nossa próxima aula que o lucro real, ele leva em consideração o lucro contábil da empresa para em seguida determinar o imposto de renda e a contribuição social. No lucro presumido, despreza-se o lucro contábil. Partimos do faturamento bruto, da primeira informação da DRE, aplicamos as alíquotas de presunção e então encontramos qual é o lucro da entidade. Nós presumimos o lucro e sobre esses valores aplicamos os percentuais do imposto de renda e da contribuição social. E no caso da empresa que quer ter benefícios fiscais, não poderá permanecer no lucro presumido, deverá fazer a opção pelo lucro real. Tá certo? Meu caro aluno, muito obrigado pela sua participação durante esse nosso terceiro encontro. E eu vejo você na nossa próxima aula. Até lá!